E aí, essa galera, beleza? Voltando, pessoal, para as aulas práticas com a resolução de alguns algoritmos. Eu trago hoje aqui mais 5 exercícios para a gente trabalhar na solução desses algoritmos. Dessa vez eu não vou ser tão demorado no sentido de desenvolver o algoritmo durante a aula. Já trago a solução pronta, onde a gente vai comentar e compreender o código para ser um pouco mais rápido. Então, vamos lá. Primeiro, esse exemplo aqui. Dados 3 valores, A, B e C, em que A e B são números reais e C é um caractere, pede-se para imprimir o resultado da operação A por B, se C for um símbolo de operador aritmético, ou seja, um símbolo de mais, de menos, enfim. Caso contrário, deve ser impressa uma mensagem de operador não definido, né? E tratar erro de divisão por zero. Então vamos lá, vamos aqui pro código. Tá aqui o código já. O que é que a gente tem? A gente precisa, primeiramente, dar o nome de nosso algoritmo e definir as variáveis, né? As variáveis que eu tenho, ele disse, eu tenho uma variável A e a variável B do tipo real. Eu vou fazer, A e B são dois valores reais e a gente vai realizar alguma operação sobre A e B, tá? Sobre A e B. Então C seria o caractere. Então são as variáveis que eu tenho. Perceba que essas variáveis são globais, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que elas são reconhecidas desde o início até o fim do algoritmo, ou seja, em qualquer lugar que vocês utilizarem ela aqui, elas vão ser reconhecidas. Eu estou falando isso, parece um pouco óbvio, mas a gente vai estudar mais à frente procedimentos e funções, e vocês vão ver que existem variáveis também locais. Então o que é que a gente está fazendo aqui? Eu preciso conhecer os valores de A e de B e de C, né? Eu poderia muito bem só colocar um lei aqui, lei o valor de A, mas eu preciso dizer para o usuário, digite o primeiro número, né, para que ele saiba o que tem que fazer. Caso contrário, vai ficar só o cursor piscando lá. Uma vez que ele digita, já aparece o cursor, né, esperando ele dar o valor do número, né? Depois o segundo número e o que operação ele pretende fazer. Aí aqui a gente dá, né, ó, coloca um mais, coloca um menos, coloca uma barra, coloca um asterisco, a depender da operação. Então, o exercício aqui é basicamente esse. Quando eu peço, por exemplo, para você desenvolver um protótipo do código, você não precisa desenvolver todo o código, o algoritmo, escrever a sintaxe correta, não. No máximo você vai fazer essa parte aqui que é o principal desse algoritmo, né? É você utilizar aqui para o visual algo e o escolha, né? Ou seja, escolha C, né? O que é que ele está querendo dizer? Escolha qual desses valores aqui é o valor de C. Caso seja um mais, preste atenção que esse mais aqui, isso é um caractere, por isso que tem que estar entre aspas duplas. Caso seja um mais, você vai escrever o quê? Você vai escrever A mais B igual a vírgula para separar esse texto aqui do escriva de um valor. E qual o valor de A mais B? Aí você coloca aqui a soma de A mais B, né? A, essa variável, B, essa variável, que foi formado pelo usuário, né? Esse A e esse B aqui não tem nada a ver com esse A e com esse B aqui. Isso aqui é um texto, está sendo impresso na tela. Da mesma forma aqui, caso seja menos, você vai botar a subtração, né? Caso seja multiplicação, você vai colocar a multiplicação. Caso seja barra, aí você tem que verificar se o B é igual a zero, né? Porque se for, ele vai dizer o quê? Dentro desse caso aqui, ó, você tem um se, ó. Dentro desse bloco aqui, ó, você tem um se, ó. Um se e um fim de se. E se B for igual a zero, então escreva e pule uma linha, né? Tem um Lzinho aqui. Erro. Um número não pode ser dividido por zero. Se não for igual a 0B, aí tudo bem, aí você faz o normal. Escreva A barra B igual A dividido por B. Caso não seja, ou seja, caso o valor de C
não seja nenhum desses caracteres, aí sim, operador não definido. Fim de escolha, acabou o código. Beleza? Então, se a gente rodar aqui o algoritmo, digita o número 10, perceba que aqui a gente vai acompanhando. Ó. A e B e C são variáveis globais, o valor de 10, o valor de B ainda é 0. Eu vou digitar agora aqui um valor 5, né, ó, com 5 ali, porque ele é um valor real. Então, ó, tem todas as casas decimais e o caractere, por enquanto, não tem nenhum valor. Eu vou botar aqui um mais. Então, ele vai cair nessa A mais B igual a 15. Tranquilo? Bem simples esse exercício, não tem muito o que fazer. Bater aqui sem querer. Tá? Pronto. Vamos pro próximo? Pro próximo. Escrever um algoritmo que leia 3 valores inteiros e verifique se eles podem ser lados de um triângulo. Se forem, informar qual o tipo de triângulo que eles formam. E aí você tem que entender do negócio. E aí onde está a questão de entender do negócio? O que é um negócio aqui? O negócio é entender a matemática, né? O que é que define um triângulo, quais são as propriedades de um triângulo. Aí toda essa matemática, as propriedades do lado de um triângulo, você tem que conhecer. E aí, se você não souber, você precisa estudar para poder implementar o algoritmo. Mas aí ele diz, ó, o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos comprimentos dos outros lados. Ou seja, eu não posso ter um lado de um triângulo que é maior do que a soma dos outros dois lados. Um triângulo equilátero é aquele que tem os comprimentos dos lados iguais. Certo? Isósceles é aquele que tem os comprimentos de dois lados iguais. Portanto, todo triângulo equilátero, ele também é isósceles, né? Porque o isósceles basta ter dois lados iguais. E o escaleno é aquele que tem os comprimentos de seus 3 lados diferentes. Então vamos lá. Tá aí. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar definir os lados do triângulo, né? E uma variável aqui, triângulo, que ele pediu porque, deixa eu ler novamente, sim. Eu tenho equilátero, isósceles e escaleno. A propriedade, cada lado de um triângulo é menor do que a soma dos lados do triângulo. Beleza. Equilátero os 3 iguais, isósceles os 2 iguais e escaleno os 3 diferentes. O que ele quer é um algoritmo que lê os 3 valores inteiros e verifique se eles podem ser lados de um triângulo. Beleza? Então, lado A, LA, lado B, LB e lado C, LC, certo? Essa parte aqui vocês já estão manjando, eu não vou detalhar porque tá assim, né? Eu escrevo, leio e tudo mais. Então, eu vou ler os 3 lados do triângulo. O que é importante isso aqui? O que é essa variável triângulo aqui? Essa variável triângulo foi criada para quê? Para dizer se é ou se não é um triângulo, primeiramente. Então, triângulo inicialmente, ele vai receber um valor 0, né? Eu não defini valores aqui. Então, ele vai receber 0. Todas as variáveis vão iniciar com 0. Então, eu vou perguntar, se lado A é menor do que o lado C mais o lado B, então eu tenho um triângulo. Se não, eu vou ver, o lado B é menor do que o lado C mais lado A, então eu tenho um triângulo. Se não, se lado C menor do que os outros dois lados, eu tenho um triângulo. Ou seja, eu vou ter um triângulo se em algum desses momentos essa condição ou essa for verdadeira. Perceba que para cada se, você tem que ter esse cuidado. Você abre um se, ó. Se lado A menor, então. Se você vai fazer um se não para esse se ou não, vai fazer, não me interessa. Mas me interessa que abrir um se, eu tenho que ter um fim de se. Precisa estar assim na mesma? Não, mas é uma excelente prática, né? Porque você sabe que esse fim de se está relacionado com esse se aqui. Em outras linguagens de programação, a gente utiliza outras formas, né? Mas vocês estão aprendendo agora.
Esta é uma maneira mais simples de se compreender o início e o fim de um bloco. Então aqui começa o bloco do si e aqui termina o bloco do si. Neste caso eu usei um sinão dentro para esse si. Aninhado a esse si tem um sinão. Nesse sinão, no caso do sinão, não existe fim de sinão, tá? Aqui. Então eu só boto o sinão. Eu tenho um novo si. Então se eu tenho um novo si, eu tenho um fim de si. Dentro desse si tem um outro sinão. Não precisa. E nesse sinão, eu tenho um si e tenho um fim de si. Então percebam. 1, 2, 3 si. 1, 2, 3 fim de si. Então assim, ter cuidado quando for usar vários si, sinão, aninhados, assim, porque às vezes podem confundir. É simples de entender, mas às vezes pode confundir. Então, feito isso, ele vai verificar aqui, ó. Se triângulo é igual a 1. Porque se triângulo for igual a 1, ele entra aqui, ó. Agora ele vai ver o tipo do triângulo. Né, ó. Se LA for igual a LB, então verifique também se LB é igual a LC. Porque se for, o que é que quer dizer? Quer dizer que LC é igual a LB e LB igual a LA. Ou seja, que LA também é igual a LC. Ou seja, que todos os lados são o mesmo valor, são iguais. Então, vai escrever, é um triângulo equilátero. Se ele entrar aqui, ó, A igual a B. Então, venha para cá. A igual a B. Eu vou fazer isso, ó. Esse sinão aqui já era. Certo? Se A igual a B, faça isso aqui. Isso aqui não será mais executado. Faça isso aqui. Aí ele vai fazer essa parte da marcada. B igual a C. Se for verdadeiro, é equilátero. Se for falso, quer dizer o quê? É isósceles. Está errado aqui, né? Isósceles. Então, o que é que está errado aqui? O que é que daria diferente aqui? Porque se eles são diferentes, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que um lado é igual ao outro, A é igual a B, mas B é diferente de C. Caso ele entre nesse sinão aqui, ó. Se B é diferente de C, C também é diferente de A, uma vez que B é igual a A. Certo? Então ele só vai ter, esse triângulo só vai ter dois lados iguais. E aí eu tenho um triângulo isósceles. Agora, eu pergunto aqui, A igual a B? É não. Vamos dizer que não é. Então ele nem faz isso, ele pula para cá. Aí ele pergunta, B é igual a C? Se B for igual a C, você vai ter pelo menos dois lados iguais. Só que se ele entrou aqui é porque A é diferente de B. Né? Ele não vai fazer isso. Se A for diferente de B, ele vai fazer isso. Então aí ele vai perguntar, vamos dizer que ele entrou aqui, então A é diferente de B. B igual a C, digamos que sim. A possibilidade de B igual a C, sim. Então, o que é que vai acontecer? Se B é igual a C e A é diferente de B, então C também vai ser diferente de A. Mas B é igual a C, o que é que eu tenho? Eu tenho que pelo menos um lado é igual. Então, se um lado é igual ao outro, eu vou ter o isósceles. Certo? Se não, bem, se eu entrei aqui, é porque A não é igual a B. Eu já sei que A não é igual a B. Se B for igual a C, beleza, já expliquei. Se B não for igual a C, é porque o C é diferente do B, vai entrar aqui. E ele já chegou aqui, porque o B é diferente do A. Consequentemente, é um escaleno. Os lados são diferentes. Tá? Vamos testar. Digite um lado do triângulo. Vou dizer que um triângulo mede 10 metros. O lado B mede 5. E o lado C mede... Ó, os valores sendo atribuídos ali, né? E o lado C mede 7. É um triângulo escaleno. 3 lados diferentes. Perfeito? Vamos testar agora. A gente está fazendo teste no algoritmo, né? Eu vou botar dois lados iguais. Isósceles. Beleza. Eu vou botar agora 10, 10 e 10. Equilátero. Tranquilo? No entanto, a gente pode encontrar bug aqui. Pode ser que você consiga encontrar, por exemplo,
Vamos testar aqui um valor, né? Eu boto um 10, boto um 5 e boto um 10. Entendeu aí? Onde é que está o erro desse programa? Queria ter dado um pause antes para vocês detectarem e eu apresentar esse problema, né? Deveria aqui é um triângulo escaleno, né? Qual o problema? O problema é que nessa comparação aqui, quando ele verifica se é um triângulo, nessa comparação aqui, ó, o erro está aqui, está chegando aqui, né? Sem ser. Perceba que o código funciona. Sem ser um triângulo escaleno. Qual o problema? Ele entrou aqui por quê? Porque B não é igual a C. Veja lá. Foi o que eu fiz. 10 é menor do que a soma? Sim. Então, triângulo 1. 10 era menor do que 15, né? Aqui. A igual a B? Não era. B igual a C? Aí ele não entraria aqui, né? Ele vinha para cá. B igual a C? Também não era. Isso não necessariamente, que A não era 10, A era 10 e B era 5. Não necessariamente, e ele perguntou B igual a C? Também não era. Mas isso não necessariamente implica que C não possa ser igual a A. Porque para ser o escaleno aqui, se não, por exemplo, aqui, ó, para ser o escaleno, eu teria que fazer novamente aqui um se e perguntar se o LA igual a LC. Fazer isso aqui, ó. Se LA igual a LC, faça isso aqui. Se não, aí sim ele é escaleno. Era um teste do A com C, porque ele entrou aqui, ó. A igual a B, não. Veio para cá. B igual a C, vamos dizer, também não. Mas não quer dizer que A não possa ser igual a C. Entendeu? Quer dizer que A não possa ser igual a C. Então por isso que eu pergunto, se A é igual a C, ele é isósceles. Se não, aí sim ele é escaleno. Porque se A realmente não é igual a C, ele entra aqui. Ele entrou aqui porque B não é igual a C. E ele entrou aqui porque A não é igual a B. Aí sim os três são diferentes. Beleza? Tá? Então vamos lá. Vamos para mais um, né? Só um detalhe, pessoal, que esqueci de fazer. A gente não testou isso aqui, né? Eu tinha testado, não sei se pegou na gravação, mas estava faltando inclusive um então aqui. Eu não estava gravando. Eu vou só executar aqui para mostrar a vocês. Aquele problema que a gente estava tendo quando eu colocava isso aqui, né? Ó, 10, 5, 10, escaleno. Vamos ver se está funcionando. Lembra? Se LB igual a LC, então isósceles. Se não, aí lembra que a gente aqui fez a modificação, não foi? A gente perguntou se LA igual a LC, então aí eu coloco como se não,
Vamos ver se vai funcionar assim. Tá? Acho que é aí. Vamos lá. 10, 5 e 10. Agora sim. Agora caiu no isósceles. Tranquilo? Corrigimos aquele problema. Então vamos para mais um. Escola Aprender faz o pagamento de seus professores por hora-aula. Faça o algoritmo que calcule e exiba o salário de um professor. Sabe-se que o valor da hora-aula é R$12 por hora-aula. Né? Do nível 1, 17 do nível 2 e R$25 por hora-aula do nível 3. Né? Esses valores são bem antiguinhos, né? Também independente disso, que a gente vai calcular é o pagamento dos professores, né? Então eu vou precisar saber qual é o nível do professor para poder calcular a hora-aula dele, né? Mais uma vez, eu estou indo aqui direto para o código, né? Para facilitar, para a aula não ficar muito pesada, mas quando vocês forem resolver isso aí, vocês têm que fazer um protótipo, um rascunho no papel mesmo. Como seria esse código, né? Eu vou usar aqui estrutura de controle, eu vou usar, né, estrutura condicional, laço de repetição. O que é que eu vou fazer? Né, nesse caso aqui, uns cis alinhados, eu vou usar uma escolha, né? O que é que eu vou fazer? Então vamos lá. Aqui. Tá aqui. Vamos lá. Então o que eu vou fazer é o professor, tá? 12, 17 e 25. Beleza. Então eu vou pegar aqui, eu vou botar uma variável que vai pegar o nível e o número de horas trabalhadas, né? Aí você vai dizer para o usuário que o nível tem que ser 1, 2 ou 3, né? Você vai digitar esse texto aqui. O usuário vai escolher o nível. E aí é muito simples, né? Aqui foi feito com cis alinhados mesmo, né? Se nível for 1, então o professor ganha o quê? A quantidade de horas que ele também trabalha vezes 12. Se não, se nível for 2, vezes 17. Se não, vezes 25. Essa é a forma mais simples de fazer. Tá? Você poderia ter criado constantes aqui para definir esses valores. A gente vai ver com o passar do tempo que utilizar valores constantes assim no código não é uma boa prática. Porque se esses valores mudarem, vocês vão ter que mudar eles. Aqui tudo bem, um código, né, de apresentação, é um código para quem está aprendendo, mas no geral esses valores costumam aparecer em diversas partes do programa. E aí o que é que acontece? Se isso aparecer em diversas partes do programa, qualquer mudança, digamos que o cara de nível começou a ganhar R$15, esse valor vai ter 12, vai ter que ser mudado em todos os lugares. Então, qual é a boa prática? A boa prática é cria uma constante chamada valor nível 1, por exemplo, valor 1, e coloca lá 12. Se por acaso esse valor mudar, né, aí você muda só o valor da constante, que vai mudar em todo o código. Tá? Mas aqui é um código bem simples, você também poderia fazer com escolha. Né? Escolha o valor nível, né? Caso 1, multiplique por 12, caso 2, multiplique por 17, caso 3, multiplique por 25. Né? Então você roda aqui, ó, você bota um professor de nível 1, quantas horas? 10 horas. Aí ele vai só multiplicar 10 por 12. É muito simples, né? Professor de nível 2. Quantas horas? 20 horas. 20 vezes 17. 340. Tá? Muito, muito simples. Mais uma. Elaborar o algoritmo, dada a idade de um nadador, classifique como infantil, se ele tiver de 5 a 7 anos. Infantil B, de 8 a 10. Juvenil, de 11 a 13. Juvenil B, sênior, tá?
Então, novo para ser sênior aí. Apresentar a mensagem de dado fora da faixa etária quando for um valor não contemplado. Então, semelhante ao anterior, esse código também pode ser desenvolvido com vários cis alinhados ou até com ou escolha. É muito simples, só você pegar a idade para ir procurar. No caso do escolha, fica muito melhor isso, porque senão aqui você teria que ficar perguntando. Não seria só apenas o uso de cis alinhados, mas você teria que sair perguntando. Se for maior do que 5 e menor do que 7. Se for menor ou igual a 7. Se não, se... Cada caso desse seria um se não se, né? Se idade maior ou igual a 5 e menor ou igual a 7, escreva. Se não, se idade maior ou igual a 8, menor ou igual a 10. Se não, se idade 11, 13. Se não, se idade maior ou igual a 14. Olha que código grande ficaria, né? Se não, se idade maior ou igual a 18, menor ou igual a 25. Se não, se idade maior do que 25, esse outro. Então, nesse caso, os dois códigos funcionariam, mas perceba que aqui o uso de caso é muito, muito mais simples, né? E aqui no caso você pode usar dessa maneira, caso 5, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo caso idade seja 5, 6 ou 7. Né? Então, ó, digite a idade do nadador. 10 anos. Infantil B. Que é só uma prática do uso de idade fora da faixa etária, do uso do escolha, tá? Agora a gente vai fazer um algoritmo que calcula o valor da conta de luz de uma pessoa. Sabe-se que o cálculo é muito semelhante ao que a gente já fez. Essa aula é muita prática do uso de estruturas condicionais, né? As próximas a gente vai entrar mais no enlace de repetição, revisando aqui o uso de estruturas condicionais, né? Então, sabe que o cálculo da conta de luz tem esse padrão aí. Se a residência, você multiplica por 0,60 cada quilowatt. Então você vai ter que ter aí, já imagina que vai ter uma variável que vai ler quantos quilowatts, vai ter uma variável para dizer o tipo do cliente, né? E aí você vai poder utilizar tanto o se quanto o escolha, também da mesma forma, beleza? Aqui possivelmente pelo uso do escolha vai ficar melhor. Então vamos lá. Tá aí, ó. Como eu falei para vocês vão ter a quantidade de quilowatts, consumo final, né? E a residência. Então, o tipo aqui seria o tipo de cliente, né? Então, informa o tipo de residência ou o tipo de cliente. Aí ele vai aparecer na tela todas essas opções. Observe que tudo isso aqui é informação para o usuário. Isso é importante para que o usuário saiba o que é que ele precisa fazer. Então, você vai ler esse tipo. Tem que ser 1, 2 ou 3. Caso seja 1, ele vai executar isso aqui. Caso seja 2, vai executar isso aqui. Caso seja 3, vai executar isso aqui. O uso do escolha e do caso, a partir de 3 condições assim, já na maioria das vezes é mais interessante do que ficar usando vários cis. Fica mais fácil de entender. E caso outro caso, né, não seja 1, 2 nem 3, faz isso aqui. Então ele vai verificar, ó, o caso é 1, então informe a quantidade de quilowatts gasto. Então vai ler cada KW aqui. E consumo vai receber a quantidade de quilowatts vezes 0,60. Mais uma vez, 0,60 é uma constante. Ela poderia ser definida antes como uma constante aqui, tá? Assim como 0,48, assim como 1,29. E essa constante seria utilizada aqui neste lugar. Como você está vendo que está sendo utilizada, essa constante nesse código aqui está sendo usada apenas uma vez, ainda é aceitável, mas a gente sabe que esse código poderia crescer. E essa constante do preço do kilowatt, por exemplo, para o tipo 1, residência, aqui, o ideal aqui mesmo é tipo de cliente, né? Que ele fala no problema. Então, como você está vendo aqui, são valores que
são valores que só aparecem uma vez, mas o código poderia crescer e aparecer várias vezes. E aí, mudou esse valor, você teria que estar mudando, procurando no código. Isso é inviável, altamente não recomendável. Tá? Então, o ideal é criar uma constante. Mudou o valor, muda só lá na constante. Beleza? Então, ó, quando a gente roda aqui, ele já bota uma telazinha, forma o tipo. Pá. Então, você vai lá e diz: eu sou do tipo comércio. Comércio, não, vou dizer indústria. 3. Quantos quilowatts? Gastei 100 quilowatts. Então 129 é o valor da conta. Claro que aqui você poderia brincar, né? Botar aqui R, cifrão, né? Para aparecer o valor em reais. Dar informações ainda sobre o valor de cada kilowatt. Isso aí fica com cada um. Beleza? Então, se você botar, por exemplo, aqui, ó, indústria, ele já faz um cálculo com valores decimais. E aqui você pode acompanhar o valor de cada variável. Esses códigos foram simples, pessoal. São exercícios rápidos para a prática do se e do escolha, né? Mais à frente a gente vai apresentar códigos aqui implementados usando laços de repetição, que são um pouco mais robustos não, mas são um pouco mais complexos, né? Então, galera, por hoje é isso aí. Valeu, até a próxima. Pratiquem. Programação só se aprende assim, tem que praticar. Ler código é importante. Copiar, até copiar. Se você está com muita dificuldade, copia código e tenta entender o que você está fazendo. Agora, claro, o principal é você desenvolver o código. É você pegar o exercício, tentar rabiscar ele no papel. Tenta entender o que está sendo feito ali, depois passa para o computador. E quando você conseguir, você vai ficar satisfeitíssimo, porque você vai perceber que está começando a aprender a programar. Beleza, galera? Então, um abraço, Deus abençoe vocês. Fui!